Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast, mas antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero falar do Momento Alura. Eu vou falar os 5 pontos, tá bom? Primeiro ponto. A Alura faz diferença imediata na sua carreira, porque quando você já faz o primeiro módulo do curso, você já põe isso no seu currículo, você já tem uma nova habilidade, e aí você vai pro mercado. A Alura é uma escola de verdade, você sabe o nome do seu professor, você sabe o e-mail dele, o sistema é interativo, não é só um monte de vídeo, é uma escola mesmo, com clima de escola, tem sala dos professores, só não tem pátio, porque é online. Não tem pátio, mas tem o Discord da Alura. No Discord da Alura, você tem alunos de verdade, professores de verdade, networking de verdade, porque o pessoal que se formou posta vaga lá, pede dicas de carreira lá, e tem muita gente, a gente estuda junto, é muito legal, faz total diferença na sua carreira. Terceiro ponto, é o diploma da Alura. Quando vem escrito Alura no seu diploma, também faz diferença, porque muitas vezes a pessoa que está contratando estudou lá também, entendeu? Não é um diploma qualquer. O mais importante, se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal, mas a gente vai se dar mais mal ainda. Então usa o nosso link, alura.com.br/promocão/JujubaCast, decora o link inteiro, põe ele na barra, não escreve Alura e vai procurar, porque você vai ficar sem desconto e a gente vai ficar sem poder dizer pra Alura que você é um aluno que veio através da gente, tá bom? E hoje eu tô aqui com a minha blogueira preferida, eu posso dizer isso? Ai, pode chamar blogueira. Blogueira, Lia Camargo, Just Lia, Kitty Kills, menina do Dolls. Eu não acompanhei o Dolls, eu tenho que confessar. Mas eu sei da história, mas eu acompanho desde o blog. O blog existe ainda? Ele tá no ar? O blog tá no ar, ele só não tem atualizações. Sendo muito atualizado, eu acho que eu parei, assim, o último post foi tipo a Cor Pantone 2021. Aí eu deixei. Na verdade, eu tinha uma colaboradora que ainda tava fazendo conteúdo pra mim, né? Porque conforme onde você vai ganhando dinheiro, você tem que investir mais tempo. Então o blog parou de ganhar dinheiro. Eu tinha uma colaboradora lá, só que ela foi morar na Europa. E aí o valor em euro não dava pra eu pagar o salário, não valia a pena. E aí ficou parado. Eu amava o blog. Eu amava a sessão. Isso. Como usar. Eu achava muito legal o blog, porque eu achava que ele era mais independente, assim. Ele era mais, assim, tipo, pelo menos era a impressão que eu tinha. Era mais a cara do que você tava a fim de fazer. Isso. E não do, tipo, tendência ou do que tá sendo lançado, coisa assim. Tinha isso um pouco, porque você sempre foi uma das criadoras de conteúdo mais conhecidas e mais requisitadas, mas, tipo, tinha muito a sua onda ali, o jeito que você quer fazer as coisas. Tinha, um exemplo era assim, uma sessão de posts de arte, que eu falava de design, de ilustração, de tipografia, que não dava acesso nenhum, mas é o meu lado design que eu falo, não, isso eu faço questão de ter, vai continuar tendo, mas era isso que você captou, é isso mesmo, a essência. Eu achava isso muito legal, assim, porque tinha uma certa independência, assim, tinha uma certa personalidade, porque, principalmente naquela época, a gente tá falando aí dos anos 2010, por aí, né? Tinha muito blog de moda e eles eram muito guiados, assim, pelo que as marcas estavam lançando. Então, assim, era muito normal você entrar e todo mundo tá fazendo o mesmo post. E era muito look do dia, não tinha tanto serviço quanto um como usar, né? Que era uma coisa que dava um trabalho enorme, mas que eu fazia questão também de ter. E tinha uma pesquisa ali, tipo, não era foto sua, não era sobre você, né? Só, assim, era sobre moda mesmo. E a gente já tentava englobar isso há muitos anos atrás. Todos os tipos de corpo que dava, tentar fazer ali um negócio que fosse conversar com todo mundo. É verdade. Isso tava muito na cara. Conversava comigo secretamente. Então, como eu tava dizendo, a Lia... Eu vou ter que falar na ordem, assim, tipo, todo o seu currículo. Mas a Lia lançou lançou um site chamado Dolls, que era um site de bonequinhas, que a gente podia trocar roupa e tal. Aí depois teve o blog Just Lia, que foi um blog que ainda tá no ar, não tá atualizado, mas ainda tá no ar. E dá uma olhada lá, porque, tipo, é incrível, assim, é meu blog preferido de moda, disparado, assim, eu sempre falei isso. E agora você faz um conteúdo, principalmente no Instagram, né? De lifestyle, de maternidade, de família. E continua também falando de moda, de decoração, coisas assim, né? Tem um pouquinho ainda, né, do que eu falava antes, mas o conteúdo foi crescendo comigo, né? Então eu comecei lá com site de bonequinha, com site de Hello Kitty, aí de repente eu comecei a mostrar uns looks e vai indo. Agora eu tenho filho, faço viagem, é uma vida que vai mudando junto com o conteúdo. Eu quero saber de tudo isso, mas antes eu preciso dar um monte de recados normais, assim, de podcast. Se você quiser anunciar no JujubaCast, vendas@parasol.company, a gente vai responder você com muito carinho e te mandar um monte de ideias de como colocar sua marca aqui. O que mais, Maurica, tem que falar? O grupo secreto do JujubaCast tá de volta com conteúdos exclusivos. Você já fez conteúdo exclusivo? Essa é novidade, eu falei, cara, eu quero perguntar pra ela como que tá essa história do conteúdo exclusivo do Instagram, que é muito novo. Não, o Instagram eu abri hoje de manhã.
Então você nem sentiu ainda? Eu nem senti. Não, eu vi que teve uns subscriptions lá, mas assim, eu nem senti ainda. Mas o grupo do JujubaCast é jujubacast.com/grupo. Aí eu coloco uns conteúdos em áudio, é como se fosse uma extensão do podcast. É, como se fosse um episódio extra do JujubaCast. Mas só para os assinantes e é quase todo dia. Antes era todo dia, agora é quase todo dia. A gente manteve todo dia por 7 anos. Caramba. E foi uma loucura. E é legal porque lá a gente se sente mais à vontade para falar umas coisas que a gente não fala no YouTube, né? Que pode ser tirado do contexto e tal. Lá a gente fala tudo, tem proibidão, tem todas as coisas. E tem o grupo também do Telegram, que a gente conversa, a gente bate papo, a gente discute pautas. jujubacast.com/grupo. O que mais que eu preciso falar? Podcast novo da Cat. Tem um podcast novo Não, a essa altura do campeonato, porque a gente deve estar colocando isso no ar, sei lá, novembro, outubro, não sei. Mas, enfim, esse podcast que é essa altura do campeonato é um mega sucesso, o Vortex, podcast da Kat. Você conhece a Kat? Kat Barcelos? Conheço por você, Ela não é demais? Ela não é incrivelmente fofa e inteligente, tudo ao mesmo tempo? Muito. E ela tem um podcast só dela agora, que é o Vortex, que é produzido pela ProSol. Então, vai lá conferir também. Eu tenho que falar que você precisa seguir o JujubaCast no YouTube se você está ouvindo no áudio. Esse programa está em vídeo, você pode ver ali. Nós estamos aqui belíssimas, bom você ver. Exato, em todo o nosso esplendor. Isso. Eu tô usando um vestido de fada. Num sofazinho. A Lia tá elegante como sempre. Eu vim mais elegante. Deixa eu ver se você... mas nem tanto, né? A calça não cobre a canela. Nunca. Isso é um problema que você tem também, né? Também, demais. Você odeia quando as pessoas falam pra você assim, nossa, você é muito alto. Não, eu acho engraçado. E é o que eu mais ouço, né? De tudo que eu falo. Porque tanto, eu acho que meu conteúdo também sempre teve uma coisinha meio de Hello Kitty, meio fofinha. Então as pessoas esperam que eu seja pequenininha. Que eu seja assim, mionzinho, sei lá. Então toda vez oi, sou Alicinha, sou alta. Já é a apresentação já tem o sou alta, mas eu não acho ruim, não. Mas todo mundo fala isso, né? Mas todo mundo, quem me contrata, quem eu conheço, que eu conheço da internet, que eu conheço ao vivo. Porque assim, mesmo que a pessoa tenha lido que eu sou alta, quando ela me vê, é 1,78 m, pra quem não tá assistindo. Eu sou alta, entendeu? É assim, se destaca na multidão. E você usa salto normalmente? Antes da pandemia eu usava, agora isso não tem. Mas quando você usa salto, você tá assim, tipo, muito mais alto do que todo mundo na sala. Você fica ok com isso? Eu acho lindo. É legal, né? É o meu poder especial, né? Às vezes eu fico desconfortável, assim, porque normalmente eu já sou a pessoa mais alta de qualquer lugar onde eu tô. E eu nem sou tão alta, eu tenho 1,84 m, assim. Um pouquinho mais que eu só. Mas é engraçado, assim, que eu não tenho, tipo, 2 metros. Mas, em geral, eu sou um pouquinho mais alta do que a maioria das pessoas. E aí, de vez em quando, eu fico encanada com isso, assim. Eu tô no elevador, eu falo, sou a pessoa mais alta desse elevador. Ou então, tipo, qualquer lugar. Aí, quando eu tô de salto, tipo, é muito mais alto. Aí, às vezes, eu fico meio assim. Eu sempre penso nisso. Eu acho que não tem, não chama atenção, mas não chama atenção que as pessoas gostariam de ser mais altas, geralmente, né? Pensa por esse lado. E eu, assim, acho que passou a fase da adolescência, que realmente um bullying ali, era girafa, poste e tudo mais. Agora, isso não é isso que me abala. É verdade. Teve uma vez que você estava falando alguma coisa de cabelo, eu não lembro o que era, não sei se era de cor, assim, mas você falou assim, em geral as pessoas não veem o topo da minha cabeça. É cabelo branco, porque eu tenho bastante cabelo branco já há muitos anos, né? Então eu consigo ficar com aquela raizinha branca por mais tempo, porque a pessoa me vê sempre de baixo pra cima, né? Eu também, eu sempre pensei isso. Aí, vantagens. Minha cabeça. Pego tudo lá em cima, ajudo as pessoas, faço amizade ajudando as pessoas no mercado. Minhas vantagens. Mas isso costuma ser um problema, assim, quando você vai comprar roupa, ou não? É um super problema. Eu tenho essa piada, meu nome é Lia, né? Então eu brinco que eu tenho as canelias, que são as minhas canelas, que qualquer calça que eu vá usar, eu vou mostrar canela. E aí agora tem uma moda dessa calça assim, agora, por exemplo, tô aqui com a canelona aparecendo, mas essa calça mais larga que eles estão fazendo com mais tecido. Porque todas as calças de alfaiataria ficam curtas, aí fica feio até, né? Então agora eu tô me fazendo, tô bem assim, que as calças estão cobrindo um pouco a canela. Às vezes dá até frio, às vezes é uma coisa até uma questão física mesmo, de ter frio na canela. Pois é, eu tinha esse problema também, mas quando eu mudei para os Estados Unidos, não, lá tem, assim, é mais fácil de achar. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa Levi's nos Estados Unidos, eu fiquei, assim, é incrível, porque eles fazem lá, você tem o tamanho, acho que da cintura, o tamanho da perna e mais um tamanho X da calça lá. Então você tem não é uma customização, mas assim, eles têm esse estoque de roupa que você consegue ajustar e não precisa, porque, por exemplo, quem é baixinho, vai na costureira, faz uma barra. E nós fazemos o quê? A gente costura um pano embaixo? Desfaz a barra, né, deixa ela desfeita. Ou é isso, ou só aguenta o frio na canela. Porque esse lance da cintura e da calça, geralmente é de calça masculina. Na Levi's tem, as calças femininas também tem isso, em alguns lugares tem. Mas os números femininos não tem. Tem número assim, tipo,
14. E aí você... Se vira aí. Não faz nenhum sentido esse número. Tudo bem, porque as calças masculinas ou unissex da Levi's são as mais legais mesmo. São legais mesmo. E aí tem algumas lojas que tem tamanho petite, que é o mesmo tamanho, mas é pra pessoas mais baixinhas, e tem o tamanho tall, assim, o longo tall. Isso. Eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez, viajando, fui na Topshop, tava em Londres, vi na Topshop, um canto da loja que era tall. Eu falei, cara, não tô acreditando. Pela primeira vez, eu alta, tô orgulhosa aqui, me identificando com a área das altas. Então fazia foto, brincava com as amigas e tal. Mas é uma loucura, porque a gente aqui no Brasil ainda não chegou nem no momento em que quem é GG, quem é GGG consegue se vestir como as outras numerações, né? Você hoje tem uma área separada, meio mais ou menos. Imagina quando que a gente vai chegar num tall? Nunca. Né? Num petit, nunca. É muito complicado isso mesmo. Mas olha só, vamos voltar a falar Fugimos totalmente, Fugimos totalmente. Lia, como que foi... Seu primeiro trabalho foi o site, né? Foi o Dolls. Isso. E você era tipo uma criança, né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, na verdade, assim, o contexto, né? Vamos contar a historinha. Eu sou filha de professores, então eu sempre tive muito livro em casa, muita revista, e eu tinha esse desejo de fazer conteúdo de revista. Eu recortava caprichos, recortava revista e falava, eu queria fazer isso. Como não dava pra fazer revista, eu tinha 14, 15 anos, eu descobri que eu podia fazer sites. E eu comecei a fazer sites pessoais. Na época não era nem o do Dolls, era um site Lias Homepage. E aí tinham várias sessões, uma sessão de GIF animado, uma sessão... Essa é uma época de internet, só pra gente botar no contexto, que as pessoas primeiro, sei lá, 1997, 98, toda vez que eu falar data, posso estar mentindo, tá? Mais ou menos. Poucas pessoas tinham computador e menos ainda acessavam a internet, porque era um momento em que você tinha que ter um CD-ROM, instalar um discador da UOL, esperar da meia-noite pra você usar o pulso único da internet. Era um outro momento de internet, não existia Google, por exemplo. E aí eu resolvi que eu podia fazer site, comecei a fazer um site que era um espelho disso que eu via nas revistas, que eram sessões bonitinhas. Sessão de GIF que eu colecionava, sessão, sei lá, de foto de homem bonito, umas coisas assim. Falava sobre mim, falava as coisas que eu gostava. Então esse foi o primeiro site. E nesse site tinha um momento ali em que eu colecionava dolls, que eram bonequinhas feitas por pessoas que participavam de um chat 2D chamado The Palace, americano. E eu comecei a colecionar as que as pessoas faziam, depois eu comecei a fazer, você usava o Microsoft Paint, se ampliava assim, e você fazia quadradinho por quadradinho, pixel by pixel, você desenhava uma bonequinha que te representava. E essa sessão fez um sucesso tremendo. E aí eu separei e transformei no Lias Palace, que depois virou Dolls, que foi uma grande febre na internet, assim. Eu saía na capa da Folha com a Xuxa do lado, porque era meio que uma Xuxa na internet. Era alguém fazendo conteúdo pra criança na internet numa época em que as crianças não estavam na internet ainda, né? Especialmente meninas. Porque, por exemplo, existiam alguns sites de videogame para meninos, feito por meninos. Então eu tava ali já numa brincadeira de conteúdos mais cor-de-rosinha, mais fofinhos. Você era a única representação. E era o que tinha na época, não tinha mais muita coisa. E aí, desse site, eu acabei pegando gosto, né? Você fazia um site, era um aplicativo chamado Front Page da Microsoft, que você encaixava tudo, diagramava, depois você pegava um FTP, subia pro ar. Era um trabalho desgraçado, assim, era muito trabalho e eu era realmente uma adolescente. E aí, daquele site ainda saiu um site da Hello Kitty, um site das Meninas Superpoderosas. Tudo que eu amava, que eu gostava, eu criava sites. Era uma moda, assim. E foi assim por muito tempo, por muitos anos, até que dentro de um site pessoal que eu tinha, eu fazia um blog sem ser blog ainda. Também não tinha blog ainda. Era um diário. Então eu falava, fui na escola, comprei uma Hello Kitty, meu namorado me deu isso. E também fez um sucesso. Aí eu separei, virou Just Lia, e mais pra frente rolaram as ferramentas de fazer blog. Era Just Lia, que era tipo, era sobre a sua vida. Era sobre mim, era a parte que mais fazia sucesso sobre a minha vidinha no meu site de coisinhas pessoais. E aí surgiu o Blogger, surgiu o Weblogger, outras ferramentas que facilitaram, né, esse processo. Mas então foi assim, foi do início de tudo. Quando falam assim, eu tava lá, eu carpei esse mato, eu falo assim, não, eu plantei esse mato, querida. Eu joguei as sementinhas e aguei até o mato crescer. Porque é isso, foi o início do início, assim, e foram anos nessa pegada mais pessoal de blog, até a gente começar a mostrar look, a gente não tinha câmera fotográfica. Não existia. Câmera digital foi ali por 2002, por aí, né, assim, ela foi lançada em 99, por aí, mas tipo, ninguém tinha. Eu lembro de escanear a foto pra colocar no site, porque scanner a gente já tinha, e eu lembro que primeiro eu tinha a webcam, e a webcam eu tinha uma que era moderníssima, que você de vez em
quando conseguia desplugar ela, botar uma bateria e carregá-la por aí. A imagem era isso aqui, assim, era tipo micro, horrorosa, mas era assim, nossa, como ali é tecnológica, porque não tinha isso. Até você ter uma Cybershot demorou muito. Não, e você era mesmo tecnológico. Né? Comparando com... Ainda mais se você for comparar com o resto. Tá, você tinha esse site e tal, e tava fazendo mega sucesso, aparecendo no jornal, do lado da Xuxa. Isso. E aí teve uma hora que você pensou assim, putz, eu preciso ganhar grana com isso. Ou tipo, ninguém ganha. Olha, eu acho que, assim, eu tava entrando ali na faculdade, né? Então, a primeira coisa muito legal que eu fiz, eu conheci uma amiga que ela tinha uma editora e ela teve esse insight de botar um banner num site de criança, porque ninguém fazia isso, né? Botou o banner lá e aí, depois de um tempo, ela também me deu essa ideia e eu consegui uma bolsa de estudos na faculdade, botando o banner no Dolls. Então, o Dolls nunca me deu dinheiro, mas o Dolls foi o primeiro vislumbre que eu tive de um trabalho na internet. Né? Então, assim, óbvio que a minha mãe me dava bronca, porque eu ficava até a madrugada inteira trabalhando. Quando a minha mãe começou a ver as revistas, ela falou, interessante. Os jornais, né? As revistas que eu saía. E aí, quando ela viu que eu consegui uma bolsa de estudos, foi que ela falou, tem alguma coisa rolando aí, acontecendo, né? Você ganhou uma bolsa ou você colocou um banner da faculdade no... Coloquei o banner da faculdade no meu... Foi uma troca de favores, uma permuta. Que legal isso. E o que aconteceu comigo foi que, assim, eu além de fazer a faculdade, eu trabalhava muito pra pagar essa faculdade, né? Então, eu fazia um estágio de 8 horas, morava super longe, ficava 3 horas pra ir, 3 pra voltar. Então, eu fui deixando de lado um pouco essa questão do site, porque eu não tinha mais tempo. Eu tava crescendo, tava virando adulta. E como foi nessa época lidar, assim, com... Já tinha, tipo, as pessoas te reconhecendo na rua, coisa assim? Isso rolava? Ou não muito? Não, porque não tinha fotos. Aí, mais pra frente, com o Justilia, que aí surgiu uma facilidade de se publicar conteúdo, né? Porque até então era muito trabalhoso. Eu tinha que... Eu abria meus e-mails, pegava as dolls das pessoas que enviavam, e aí eu botava no site, subia pro ar, tinha que estar um dia que a internet estava colaborando. Quando surgiu o blog, não. Você postava um negócio lá, tinha uma dificuldade pra fazer um upload de foto, mas subia. E aí, mais pra frente, surgiu a história da foto e do Fotolog, que foram as primeiras vezes que eu subia foto. E esses dias, eu não lembro com quem que eu saí, que eu encontrei uma pessoa antiga, ela falou assim pra mim, Lia, eu lembro a primeira foto que você postou tirando sarro, falando assim, chora haters, eu sou linda. Eu não sei, aquela época, era um monte de criança, né? Então você tinha muito ataque, muito mais do que você tem hoje. Tinha gente que não gostava de você, que tinha inveja, que não sabia que te xingava. E assim, a gente tomava isso muito pro pessoal também, né? E eu não sei que tanto me encheu um saco que eu não postava foto. E aí, quando eu postei uma foto meio de lado, assim, um perfil preto e branco, tava lindíssima na foto. Já sei o que foi, eu postei essa foto esses dias no meu Instagram e falaram, eu lembro dessa foto. Eu falei, é essa mesma. E aí eu lembro que eu falei isso. Então foi a primeira vez. Aí depois que surgiu uma câmera de mais qualidade, o Fotolog também, que era a primeira vez em que as pessoas estavam se mostrando na internet, né? Porque até então era o avatarzinho do ICQ, era o avatarzinho do MSN, você não tinha muita certeza o que era a pessoa. Aí eu comecei a mostrar mais o rosto também. Mas nessa época ainda não tinha isso de reconhecer, era muito pouca foto, era foto de lado, escondendo a cara, uma Hello Kitty na cara. E você, mas isso foi crescendo até um ponto que isso mudou, né? Em algum momento os blogs passaram a ser muito conhecidos e passou a ter todo um interesse de marcas e também um volume muito grande de audiência. E aí, como foi isso, assim? Você sabe que eu acho que o primeiro evento que eu fui tava com você. É mesmo? Vê se você lembra, porque eu não lembro. Eu lembro que tinha o Jovem Nerd nesse evento, a gente tava numa mesa de um bar, eu acho. Tem uma foto nossa, eu acho, todo mundo atrás da mesa, assim. Foi o primeiro evento de internet em que eu vi as pessoas. E só tinha homem, eu era a única mulher no meio. E eram todos uns caras, assim, de site ainda na época, não era nem blog. E era num bar? Cara, eu não faço ideia quem levou a gente lá, mas eu acho que eu encontro essa foto em algum cantinho. É muito antigo. Mas assim, no começo as marcas ainda não apostavam, né? Então eu tive ali uns primeiros anúncios que de repente a Rexona me ofereceu, sei lá, R$400 pra fazer um post no meu blog. Cara, eu fiquei assim, acredito que eles vão me pagar, que não é pra eu colocar um banner, é fazer um post, né? Um public post, né? Cara, isso é incrível, um public post. Então eu sempre fiz publicidade com muito orgulho, né? A gente teve um momento, especialmente, né, no ramo da moda ali, quando os blogs de moda estouraram mais pra frente, que a gente já mostrava muito rosto, fazia já até vídeo e tal, que virou assim uma vergonha, ganhar dinheiro, fazendo publi e tal. Tinha muito preconceito com isso, né? É mesmo? E eu sempre achei o máximo, assim. Eu sempre disse que era publicidade. Olha, a Rexona me convidou pra falar com vocês disso, mostrar esse site deles e tal. Então, é isso. Mas é o que eu te
falo assim, eu acho que naquela época, que foi mais ou menos ali quando eu conheci o seu conteúdo e um pouco tempo depois a gente se conheceu, naquela época você tinha um certo profissionalismo, um certo cuidado com o que você fazia de conteúdo, que realmente era diferente, porque tinha muito blog, muito. Isso. E principalmente no segmento de moda, tinha as marcas, elas investiam muito e elas não tinham muito, assim, como elas tinham muito pra investir e tinha muitos blogs, elas investiam tanto nos muito grandes e conhecidos e bem feitos, quanto nos pequenininhos, que era de qualquer jeito e tal. E naquela época rolava muito de publicidade disfarçada, né? Muito. Que o pessoal postava fingindo que comprou e tal. E isso acabava até, assim, vilanizando um pouco a questão de fazer publicidade, né? Por que essas pessoas escondem que estão fazendo, né? Porque elas têm que mentir. É tudo mentira, então. Então, eu acho que isso eu sempre tive, essa ética, e eu sempre trabalhei muito. Então, nessa época em que eu falei que eu estava fazendo faculdade, eu trabalhei 2 anos num portal universitário. Então, eu já estava num portal do Santander fazendo trabalho. Depois de lá, eu fui pra Game TV, que virou depois Play TV, que é um canal de televisão de games. Depois de lá, eu fui pra Capricho, que eu fiquei anos na Capricho. Então, eu sempre tive tanto a ética do jornalismo, apesar de não ter feito, eu fiz comunicação social, mas não fiz jornalismo. Tanto essa questão da ética de cada coisa no seu lugar, quanto saber trabalhar em grupo, trabalhar com marca. Eu já tinha isso de outra expertise mesmo, de trabalhar muito. Então, e eu sempre falo, assim, já naquela época, é engraçado que na época que você estava fazendo isso, eu tinha minha empresa, né, que eu estava construindo também, e a gente, antes de trabalhar com blogs, a gente trabalhava com sites regionais de notícias. E era muito legal pra gente, porque naquela época, o Google e o Yahoo, que eram as maiores redes, eles não conseguiam regionalizar as campanhas. Então você não conseguia direcionar um banner só pra São Paulo, só pra, sei lá, pra Pernambuco, alguma coisa assim. E principalmente essas coisas de bem de consumo, assim, elas são muito regionalizadas, né? O produto que, sei lá, que a Unilever promove em São Paulo é diferente do que ela promove em Manaus, coisas assim. Tem até uma questão de clima, né? Você pensa que uma pessoa que mora num lugar mais quente tem uma pele, um cabelo que é diferente, que necessita de outros cuidados. Então a gente conseguiu crescer bastante fazendo isso, porque só a gente tinha isso. Mas eu sabia que isso ia acabar, que o Google ia começar a regionalizar, ia começar a ficar difícil de a gente ter esse diferencial. E aí eu comecei a olhar para o que seria a próxima coisa, e era bem o comecinho ali dos blogs. Blog é o futuro, todo mundo tinha blog, né? Tinha jornalistas que estavam trocando os seus empregos por blogs. Tipo, a palavra blog era a palavra mais falada, assim. E foi aí que eu fui atrás eu vou montar uma rede de blogs, com a ideia de fazer publicidade que não seja banner, porque eu sempre achei que, tipo, era muito limitado fazer isso e tal. Então, bem nessa época, eu comecei a montar isso. Eu comecei a trazer vários blogs de diversos segmentos. A gente trabalhou com os maiores. O Jovem Nerd, que você falou, tinha o Tecnoblog, tinha o B9, tinha o Kibiloco, o Chongas, que era muito grande na época, o Jacaré Banguela. A gente trabalhou com todos eles, menos com o seu. Você nunca... Mas você vê como era masculina a internet naquela época, né? Os maiores sites, quem trabalhava muito nisso, eram homens mesmo. Você não tinha pouca mulher liderando. Era muito. E o segmento de moda, assim, eu tentei várias vezes. E não só com você, assim, eu nunca consegui com ninguém, assim, era muito difícil de... Mas tinha motivos também, era uma coisa muito específica, assim, era um mercado muito quase que separado. Quando a gente gravou um Braincast muitos anos atrás, eu lembro de falar assim, parece que é outra internet. A internet daquela época, assim, dos blogs de moda, parecia que era outra internet. Tinha uma divisão ali de segmento, assim, tinha outras celebridades, era tudo diferente. Eu vim desse início de alguns anos de blog mais diarinho, daí a gente teve esse super boom de moda, que aí, de repente, surgiram novas pessoas, né? Pessoas que não eram tão geek, tão nerds como eu era, por exemplo, mas que eram, assim, mais ricas, mais fashionistas, tudo mais, né? Abriam ali um mundo para novas pessoas, porque era mais fácil fazer blog, tirar foto, e foi uma loucura mesmo. Até hoje, você me chamou de blogueira aqui, agora eu falo, mas é isso, quem era dessa época ficou blogueira pra sempre. Era legal ser blogueira, assim, ao mesmo tempo tinha um preconceito, era blogueirinha lá, mas era, nossa, blogueira. Você tinha questão, assim, com as marcas a marca fala assim, a gente vai te mandar aí um monte de roupa, e você fala, não, custa tanto. Como é que você lidava com isso? Mas isso tem até hoje. Se eu abrir minha caixa de DM, assim, é um negócio que você não acredita. Eu recebi esses dias, uma marca grande de farmácia, a gente queria muito que você... Eu caí outro dia, eu caí na escada rolante do shopping. Gente, nunca mais olhem a escada rolante com... uma escada rolante. Não, olhem com pavor. Porque o negócio foi um negócio violento. Eu com meu filho pequeno, eu tenho um filho de 7 anos. Eu me acidentei, fiquei toda ensanguentada. Fui pro bombeiro, veio me carregar. Fui pro pronto-socorro do shopping, depois pro pronto-socorro real. Enfim, um horror. Não, peraí. Eu quero saber mais essa história. Depois a gente volta. O que aconteceu? Onde você tava? Como isso aconteceu? Cara, criança, né? Eu tava sozinha. Fui ver a Pequena Sereia com meu filho. Ele tava com 6 anos na
na época, e ele nunca fez isso, ele empacou na escada rolante, a criança fica lá em cima e a mãe puxando assim, filho, vem, aí no ímpeto de salvar a vida de meu filho, que apenas estava no alto da escada rolante, estava tudo certo, eu tentei subir uma escada que descia, caí de joelho, Lia. enfim, mas pra chegar, nunca mais, mãe às vezes pra socorrer filho faz umas burrices, eu sempre me acidento salvando meu filho. Tadinha, meu Deus. Enfim, aí eu comprei, as seguidoras me mandaram comprar uma pomada de queloide, porque eu fiquei com a marca, uma cicatriz, né? E eu usei, eu falei, eu comprei e tô usando. Aí essa marca achou que assim, eu tinha uma história de vida pra contar, e eles me escreveram, vamos contar a sua história de vida, como mudou sua vida, nananã. Eu falei, tá bom, custa tanto. Não, a gente na verdade tava pensando realmente se faz sentido pra você só contar essa história. Eu falei, não faz sentido, beijo, queridos. Isso foi assim, algumas semaninhas atrás. Então, naquela época, então, era tudo. Eu posso dizer assim, que a nossa geração, a gente criou as regras de publicidade na internet, especialmente publicidade não em portal, mas assim, essas publicidades mais de pessoa pra marca, né? Que a gente tem tanto no Instagram, no TikTok. Então, se hoje você é um criador de conteúdo e tá tendo facilidade aí pra falar com uma agência, falar com uma marca, a gente penou muito. A gente muito. abriu esse caminho pra você. Porque era isso, assim. A gente, e era uma época de deslumbre, então de repente você ganhava um presente e você falava, cara, tô ganhando de graça um negócio, assim, e você mostrava deslumbrada, né? Aí você entender, não, pera, mas por que eu tô mostrando aqui tão feliz se na novela das 9, se na revista Caras, se no portal do IG eles estão pagando? Pois é, o problema é que assim, você não topava, mas alguém topava, né? E isso é que era muito difícil de lidar. Eu lembro que eu tinha muita briga de vez em quando eu brigava feio com alguém que eu representava, com algum dos blogs que eu representava, porque, sei lá, a gente tinha blogs enormes que um publi editorial custava, não sei, 10 mil reais na época, não sei. Aí chegava uma marca e falava assim, eu quero fazer, mas eu quero fazer por R$1.000. Aí eu compartilhava essa informação e aí a pessoa falava assim, não, de jeito nenhum, tá maluco? Tipo, o nosso preço é 10 vezes isso e tal. Tá bom. Aí chegava uma outra marca e falava assim, vou tirar uma passagem pros Estados Unidos, que na época custava R$1.000. Aí a pessoa, uau, coisa assim, custa os mesmos R$1.000, não ficava isso. Deslumbrada. Então, isso mas aí você muito. vai ligar uma viagem, naquela época em que a gente ainda era pequeno o nosso mundo, a gente não viajava tão, era tão fácil quanto hoje, né? Aí você fica assim, mas eu vou negar essa viagem. Então, difícil, mas mas era essa questão, e era muito difícil, porque às vezes eu precisava que as pessoas, se você não negar, a gente nunca vai conseguir ficar no preço. E essa foi uma briga grande, assim. Isso, eu aprendi algumas dessas coisas, eu aprendi assim um pouco de ser otária mesmo. Então, por exemplo, eu me lembro assim, de ir num evento que eu fui, não porque eu queria ganhar brinde nem nada, que eu nunca tive essa pira, mas assim, que eu queria ir, fazer amizade com a marca, chegar lá, já tinha gente sendo paga. Aí eu falei, que otária, que eu tô aqui seduzindo a marca não me quer, se ela me quiser, já tinha pagado, né? Aí nunca mais. Aí comecei a falar, então tem que cobrar, você tem que cobrar pra você ir num lugar, tem que cobrar pra você fazer um post. Você começa a aprender as coisas que tem preço ali no seu trabalho. O que eu achava muito legal, assim, que eu ficava observando, e era um formato que eu não conseguia copiar, que eu observava no seu blog, que era passar um dia numa loja. Ir numa loja, passar o dia, montar looks com as fãs, e era muito legal isso. E aí, se você pensar, hoje é o que você mais tem no TikTok, né? Que são as pessoas indo a lugares e mostrando experiências em lugares. Vai numa loja, vai num restaurante, faz uma viagem, fica no hotel. É uma coisa que a gente já tentava fazer de um jeito ali e funcionava, né, naquele universo, mas era muito legal isso. E eu ficava o tempo todo pensando assim, putz, será que a gente consegue fazer isso? Sei lá, eu posso levar o pessoal do Tecnoblog pra uma loja de monta um computador. Ou então levar o pessoal do Jovem Nerd pra uma loja de action figures, coisa assim, sabe? E eu já tentei várias vezes, nunca rolou. E, tipo, no mundo da moda, assim, era normal. Tipo, salão, você ia passar um dia no salão, você arrumava com a seguidora, tinha essas coisas. Nossa, era muito legal isso. Era muito legal. E você não faz mais isso, né? Não rola mais. Porque não rola mais o lance. Cara, hoje as coisas são todas muito corridas. Eu não sei, amiga, como é que é quando você fecha a coisa, mas assim, não dá tempo de você construir essa história tão gostosa que é fazer uma promoção, aí você pega a seguidora, daí essa seguidora traz ela pra São Paulo, porque tinha até isso, né? E vai pra um lugar. Não tem, é tudo assim pra ontem. Então, tem que postar isso aqui é o texto, você manda pra mim pra provar hoje. Todas as ações que eu faço hoje em dia são muito corridas. Não tem nada mais tão especial, tão customizado. É mesmo. Não, assim, comigo é um pouco diferente, assim, porque eu tenho o privilégio de poder ser bastante seletivo com o que a gente faz de publicidade, assim. Mas também porque a gente não atinge um público tão diverso como você atinge, assim. E tão grande e tal. Então a gente acaba tendo mais contatos com as marcas. Eu não sei. Mas isso rola, às vezes, de você ter que fazer as coisas do dia pra noite e tal. Mas o que eu achava muito legal era isso, assim, de você poder... A ideia
do conteúdo que você tá fazendo pra marca envolve você tá junto com as fãs e tal. Isso era muito legal. Era muito legal. É. E era um momento em que fazer um blog, por mais que já fosse mais fácil do que fazer um site, ainda era difícil. Você tinha que comprar domínio, você tinha que comprar hospedagem, você tinha que ter ali um tempo, uma dedicação. Não é todo mundo que era blogueira. Eu lembro que quando alguém comentava assim, é muito fácil essa vida, queria ser blogueira. Eu falei, então faz um blog. Tá aí, é gratuito, dá pra fazer. Mas hoje em dia, com rede social, não tem mais isso. Todo mundo é criador de conteúdo, né? Mudou muito a forma... Todo mundo cria conteúdo. Então, você não tem mais essa coisa tão especial, assim, de uma pessoa... Poucas pessoas fazendo um conteúdo, uma pessoa que você quer encontrar, você queira ser ela, você queira estar com ela numa loja. Hoje, você vê, você não sabe. Eu vejo as pessoas, e isso eu falo por mim, pela minha forma de consumir conteúdo. Não lembro o que outro dia eu tava... lembrei. Tava no TikTok, vendo nanã. E aí eu queria lembrar o nome de uma pessoa que eu adoro, que ela é astróloga. Eu adoro o conteúdo. Ela é engraçada, ela é astróloga. Eu não sei o nome dela. Porque é isso, o TikTok, você vai sendo assim, você vai curtindo, você salva o que te interessa, mas você não tem um envolvimento com a pessoa como você tinha antes. De deixar comentário todo dia, a blogueira responder você, de seguir ela no Twitter, no Fotolog. Você responde todo mundo, né? Eu não consigo. Todo mundo não, mas você responde muito. Minhas DMs eu curto e leio tudo. Mas comentário mesmo responder eu não consigo mais, não tem como. Não, mas você responde bastante, né? Eu respondo bastante. Você sempre me responde. É muito legal. E eu quero ter essa comunidade mais próxima. Eu vim aqui pra aprender um pouquinho com você também. Essa coisa do Telegram, por exemplo, me interessa. De ter as pessoas falando mesmo. Quem realmente gosta de você, com você. O que a gente fez quando a gente começou com essa ideia do grupo foi meio que uma ideia, sei lá, foi um jeito de viabilizar o conteúdo, assim, porque eu fiz a primeira temporada do programa e a minha ideia, eu não sabia que a gente tava sendo tão ouvido. Então, eu ia encerrar. Minha ideia era ter feito 7 episódios, que era o que eu tinha de pauta. Tá. E aí eu acabei fazendo uns 15, porque ficou muito legal. E aí eu fiquei meio cansada, assim, de fazer e tal. E eu falei, vai acabar, não vou mais fazer. E aí eu comecei a receber tweets, assim, na época era muito Twitter, né? Não para e tal. E aí que eu fui dar uma olhada na audiência, porque, tipo, quando a gente lançou e eu acompanhava, assim, a gente tinha uns 7 mil ouvintes por episódio. Tipo, nos primeiros dias. E depois eu não olhava mais. E aí, quando eu fui dar uma olhada na audiência, tipo, os primeiros episódios estavam batendo 30, 40 mil ouvintes. Incrível. Aí eu pensei, tipo, tem alguma coisa aqui. Caras que só eu acho engraçado. É um lance meio Andy Kaufman, assim, sabe? A piada é pra mim, não é pras pessoas. Isso às vezes vai longe demais. E aí eu pensei assim, eu vou criar um crowdfunding, porque era bem na época que tava todo mundo fazendo crowdfunding, tá bem na época que teve aquele negócio da hamburgueria. Tá. E aí eu falei, eu vou criar um crowdfunding e vou falar assim, se a gente atingir um patamar lá, a gente continua. Se não, a gente vai parar. E eu achei que a gente nunca ia atingir. Eu achei que ia ser tipo um fracasso total. E tinha um período assim de 2 meses pra atingir a meta. Eu achei que ia ser um fracasso total. E a minha piada interna, só pra mim, era que toda vez que alguém viesse reclamar, eu ia falar assim, você não fez a sua parte. Era só pra isso. Eu tava construindo uma coisa pra fazer uma piada depois. Tá. E a gente bateu uma meta em 2 horas. Que isso? Foi muita loucura. E aí eu pensei, tem uma coisa aqui. E o que eu tava fazendo do crowdfunding eu não queria ficar pedindo contribuição, coisa assim, porque eu achava, sei lá, eu não me sentia confortável fazendo isso. E então eu pensei assim, vou vender alguma coisa, vou vender um conteúdo por assinatura exclusivo pras pessoas que pagam. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. Incrível. E aí deu mega certo, assim, foi muito, muito legal, assim, de ter feito. E foi muito legal por isso, porque a gente chegou a ter 80, 100 mil ouvintes por episódio. Mas a gente tinha um grupo ali de, sei lá, de 8, 10 mil pessoas que são mega fãs, que querem saber tudo e tal. E essa é a galera que é legal de você ter contato, de você compartilhar, sabe? E era muito loucura, porque era tudo em plataformas. Eu saí fazendo de qualquer jeito. E então, quando tinha, assim, 100 assinantes, 200 assinantes, 300, tava ok. Teve uma época que a gente bateu 5 mil assinantes. E assim, a gente cobrava numa plataforma de pagamentos e a gente entregava num grupo fechado do Facebook. E, tipo, pra você fazer uma coisa e conversar com a outra, era tudo manual. Isso. Era uma planilhona de 5 mil linhas. E era tudo manual. E a gente foi fazendo isso desse jeito por muito tempo. E foi legal que deu pra ver, assim, que o Facebook ia evoluindo meio que na direção que a gente precisava, sabe? De comunidade mesmo. Então isso ajudou durante muito tempo de dentro da comunidade a gente ter conversa com as pessoas. E é muito legal isso, assim. Isso vale muito a pena de se fazer. Eu recomendo. Eu vou pensar algo assim, porque hoje eu tenho realmente essas pessoas muito queridas, que viram amigas, né? Mas a gente fica conversando ali, tudo em off, na DM. E às vezes eu penso, esse é um conteúdo que a fulana tá me falando a mesma coisa que a ciclana. A gente podia estar juntas conversando sobre as coisas, né? Então eu vou pensar em algo. Mas assim, sai tentando, assim, faz as coisas sem muito medo de, tipo, não deu muito certo. Não deu muito certo, você fala, não deu certo, vai pra próxima. Tá. Porque às vezes rola isso. Eu tenho canal de transmissão lá
no Instagram. E assim, tem muita gente lá e tal, mas ele é muito chato, porque você não pode interagir mesmo com as pessoas. Né? Você posta, elas só podem dar react e tal. Então com o tempo começa a ficar meio chato, assim, mas testa. E eu fui testando coisas, assim, o canal de transmissão, ele permite que você coloque 5 managers, 5 moderadores. E aí eu escolhi 5 pessoas da audiência, da comunidade, pra ficar lá com a ideia de, fica por um tempo e depois você sai e dá lugar pra outra pessoa. Aí deu uma movimentada, mas agora já parou de novo. Então, assim, essa é a recomendação que eu dou pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente, assim, testa, sai testando, não tem medo de testar, não tem... A gente tem muito, ainda mais a gente que tá nisso há muito tempo, a gente tem muito medo da ideia de, nossa, se flopar vai pegar muito mal. Eu penso, eu não penso nem tanto no flopar, no pegar mal, mas assim, no flopar eu penso assim, putz, eu fiz essas pessoas irem pra lá, baixarem o aplicativo, não, e aí no final não deu em nada, que vergonha. Mas tudo bem, assim, você entregou o que você prometeu, tá tudo bem. Eu criei meu próprio aplicativo pra fazer isso, foi super legal, deu mega certo, e aí ele foi comprado por uma empresa, que é a Hotmart. E aí ele mudou de direcionamento e tal, mas ainda assim, valeu muito a pena ter feito, foi muito legal. E foi uma experiência Foi uma experiência incrível, e a gente agora tá construindo de novo essa questão de como lidar com a comunidade. O meu plano agora é tá em todas as plataformas, porque antes tinha muito isso, a gente escolhia uma e ficava nela. Então o que eu tô pensando agora, o que eu tô testando cada plataforma ou a gente pega o mesmo conteúdo e põe em várias plataformas, e aí a pessoa escolhe por onde que ela quer ver, ou tem umas que são um pouquinho diferentes mesmo. Essa do Instagram que eu fiz hoje de manhã, eu não sei como vai ser, mas ela é pessoal minha, ela não tem o nome do JujubaCast e tal, então eu nem tenho como compartilhar com a equipe pra Você já postou todo mundo fazer. Já postou coisa exclusiva lá? Eu postei uns testezinhos, assim. Assina lá depois e a gente... Vou assinar. Assina o meu, eu assino o seu e aí a gente vai trocando ideia. Combinado. Mas eu ia te perguntar, porque você tem uma coisa que pouquíssimas pessoas têm dessa época, que é você... Primeiro que seu conteúdo era sobre sua vida. E sua vida foi mudando. Você era uma adolescente e hoje você é mãe, a gente vai crescendo e vai mudando os interesses. E assim, seu conteúdo continua incrivelmente relevante. Obrigada. Pra mim foi muito legal, porque eu fui crescendo junto também, mas na verdade você me alcançou, porque eu já era mãe quando você teve o Fê. Mas ainda assim, você se manteve relevante e manteve o interesse de marcas e tal, você conseguiu manter isso como um negócio, conseguiu manter isso como um estilo de vida que permite que sua vida seja fazer seu conteúdo e vice-versa. Você pensou nisso? Foi uma coisa que só foi acontecendo? Ou você, só... Como foi isso? Eu me lembro de estar no blog ainda e eu resolvi casar, né? Na verdade, eu conheci meu marido nessa época que eu comecei a fazer site, com 15 anos, por carta. Ele tinha um fã-clube de game numa revista, mandei carta, mandou carta. Então foi uma história muito antiga, muito diferente. Eu quero saber essa história. É isso. Eu precisava de uma dica de Banjo-Kazooie, que é um jogo de Nintendo 64. E aí eu não tinha amigos que jogavam videogame, né? Aí achei esse fã-clube numa revista Ação Game, Super Game, não lembro qual era. Aí mandei e ele era o presidente do fã-clube. Aí ele respondeu, aí o papo foi ficando mais pessoal por carta, mais de um ano por carta, aí surgiu o ICQ, surgiu essa coisa da internet mais de um pra outro. Vocês conhecem surgiu o ICQ? Eu conheço mais tempo ele do que não. E aí, antes da fama. Muito antes. E ele que me ajudou, inclusive, com ferramenta, a aprender como que subir um site no ar e tudo mais. E aí, eu sempre contei das coisas da minha vida no blog e há, 12 anos atrás, eu resolvi casar. Já morava junto, etc. E foi a época em que eu mais tive... que mais causou um furor. Não, calma. Peraí. A gente vai... Eu vou lembrar você, a gente vai chegar nesse ponto. Eu quero saber mais desse caso de amor otaku que deu certo. Então, o Dani, a gente falava de videogame, eu comecei a falar de vida, e aí começamos a falar por ICQ. Vocês começaram a falar por ICQ. Isso, trocamos foto. Amigo. Não, já tinha interesse. Já rolava um eu era clima. muito novinha, não tinha namorado, essas coisas. Já rolava um climinha, assim, ele era bonitinho. Quando ele mandou a primeira foto por carta, na verdade. Aí eu já tava preparada pra ele ser horroroso, né? Falei, esse cara vai ser tudo bem, eu gosto dele. Aí ele era gatinho, aí pronto. É gatinho. E aí a gente começou a falar pro ICQ, eu lembro assim, a gente trocou, na época não tinha música, né? Vocês não estão entendendo quanto tempo atrás foi isso. Não tinha, é verdade. Então eu lembro assim que ele conseguiu me mandar, não lembro nem que aplicativo era, uma música, um dance music, que é o que eu gostava, ele também gostava, era coisa em comum e tal, enfim. Aí ele me enrolou muito tempo e eu falei, não, vamos sair, quero te ver, não. Ele morava de um lado da cidade, eu morava do outro. Essa carta foi... Não, que coisa mais ele era da Zona Oeste ou da Zona Leste, então a gente Eu achei que era outra cidade. Não, de São Paulo, mas a gente nunca se viu ao vivo, porque um em cada ponta, eu era 15 anos de idade.
E aí, finalmente, ele foi, marcamos um encontro, e a gente foi se ver no encontro, aí deu um beijinho e tal, e aí ficou junto de então pra sempre. Quanto tempo levou isso? Pra gente se encontrar? Foi mais de 1 ano por carta, e eu sugiro... Vocês estavam a 1 metrô de distância! Alguns metrôs, alguns. Mais de 1 ano por carta. Não, sério. Não, e os isso é mas amor. eu imprimia as 2 páginas, né? Às vezes eu escrevia à mão e tal. Não era super romântico, mas tinha uma conversa, um interesse, umas coisas pessoais, tinha umas coisas de jogo que ele ainda mantinha no meio. Que coisa mais Daí a gente fofa. se encontrou ao vivo e aí ficou junto, pra valer. Nem lembro onde a gente tava a história, mas é uma história... Não, depois a gente volta, não importa mais, eu quero saber essa história. E aí quando eu fui casar, que demorou muito, que ele me enrolou em todos os processos da vida. Mas quando a gente foi casar, a gente já morava junto, já tava mais de 10 anos. Calma, a gente vai voltar pro casamento. Tá bom, Eu não bom. quero saber o casamento agora. Agora eu quero saber mais disso. Tá bom. Quando eu conheci a Paty, foi a mesma coisa, assim. A gente foi muito parecido. A gente se conheceu num fórum de música. Tá. E depois veio o ICQ, a gente se falava no ICQ. Você falou do MP3. Sem ver foto, nada. Sem ver foto, Começou. não tinha foto, porque ninguém tinha scanner, era um negócio caríssimo. Isso. E o lance do MP3, você falou, eu lembrei que, tipo, eu ensinei ela como fazer. O MP3 estava surgindo. Era uma coisa muito de nerd. Eu ouvia a música MIDI, tinha ali uma Aham. valsa, não sei o que era. Eu botava pra tocar no meu Windows 3.8, no meu computador 3.8, lá, como é que era o nome do computador? Esqueci. 3.11. No O computador era... 486, 386. Era um 386, depois era um 486, então Aham, assim, uau. não tinha MP3 ainda, esse formato não tava ainda. Então, eu ensinei a Paty, eu descobri isso, tipo, na nerdice, assim, de ficar navegando na internet. E aí, eu ensinei ela a usar o gravador de som, gravar uma coisa. Aí tinha um outro software que era só pra comprimir, pra virar o MP3. Dava um monte de erro. E geralmente, assim, pra você gravar, você tinha que gravar. Era uma ferramenta muito sem recursos, assim. Era apertar o REC e gravou tudo que tem ali em volta. E aí, a gente mandava áudios uma pra outra. Que legal! Desse jeito, assim, gravando a gente gravava, comprimia e mandava. Ai, eu não sabia, eu não sabia dessa de fazer áudio, não. Eu gravava música, eu tocava música pra ela. Ai, romântica. Era bem bonitinho. Que legal. Mas e aí, então vocês não namoravam? Não tava, enquanto era por carta, não era namoro. Não era namoro. Tava, tipo, cada um por si. É. Aí quando vocês se encontraram... Mas eu gostava dele. E aí eu Aham. lembro assim que eu teve até uma ameaça pra ele me encontrar, porque ele era muito tímido, ele é mais calado, até hoje ele é assim. Não ia me encontrar nunca. Eu falei, quer saber? Vou sair com um tigrão, sei lá, 98 do chat da UOL. Tinha um menino. Tinha chat da UOL nessa época, né? Depois que veio. Sabe? E aí tinha um menino que era meu amigo, que era o Pedro, que era músico, inclusive. De repente você até conhece ele de algum lugar aí, que ele estudou música e tal. Ele tava afim de sair também, aí ele tava disposto a sair. E o Daniel não. O Daniel tava lá. Você queria ele? Dá uns beijos, né? 15 anos, você tá 15 anos, você tá naqueles hormônios ali, você quer dar uns beijinhos. E aí eu falei, então tá bom, você não quer? Se você não me ver essa semana, eu vou ver o Tigrão. E o menino, o apelido dele no chat era Tigrão, não sei o quê. Era um moleque. É uma Era um ameaça. moleque banana de 16 anos, mas era o Tigrão. No final, acho que era até porque ele gostava do Tigrão, não era uma coisa maliciosa. Era o Tigrão da Disney. Mas... eu acho que era isso. É muito fofo. E aí ele foi me encontrar. A gente se encontrou onde tinha Playland, aquele negócio de videogame no shopping e tal. Aí não beijava, daí eu dei um beijinho nele na escada rolante. E aí começou assim, foi me levar e ele era todo certinho. Foi de camisa social, eu tinha 15 anos. Corria de surf, assim. Ele tava de camisa social, ele é um pouco mais velho. Ele é 4, 5 anos mais velho que eu. Foi me levar depois na casa da minha avó e tal. E aí foi assim que começou. E aí depois disso a gente começou a falar por telefone, tinha isso aqui ainda por algum tempo, a gente jogava jogo junto. E começou a tentar ter uma frequência maior nesses encontros, até que a gente oficializou, virou namorado. Isso foi 9/9/99, uma coisa assim. 9/9/2000 foi o ano que a gente começou a namorar. E aí vocês ficaram namorando por quanto tempo? Muitos anos. Foram mais de 10 anos de namoro. De namoro. Aí tudo sempre foi assim, na base da pressão. Aí eu trabalhava muitíssimo. 10 anos, você não pressionou tanto assim? Sim, talvez. Não pressionou o suficiente. Não, ou se desafora aqui, ó. É isso mesmo, otária, mas enfim. Aí... Foi confortável, vai, 10 anos. Deu... Eu dei muito conforto pra ele. E daí, enfim, também pra morar juntos também foi uma coisa meio assim, não tinha o Tigrão mais, né? Mas foi... Na época eu trabalhava na Game TV, que era do lado da casa dele. Então eu ficava muito na casa da mãe dele. E era desconfortável.
confortável, né? Porque a minha casa ficava ali, se eu pegasse ônibus, tá? Era umas 3 horas pra chegar em casa. Nossa. Porque é no extremo da Zona Leste, meus pais moram. E aí eu comecei a pressionar, falei, então, preciso morar pra cá. Você não vai alugar comigo, eu vou alugar sozinha. Daí quando eu comecei a achar um apartamento lá sozinha, eu falei, então vamos. Aí a gente começou a morar juntos. E aí surgiu esse outro segmento, né? Que é falar de uma casa. Que é muito legal. Cara, eu lembro que comprei uma geladeira, eu queria abraçar a minha geladeira. Eu falava, cara, é minha geladeira. Eu dividia a minha vida inteira o quarto. Eu nunca tive um quarto só pra mim. Agora, de repente, eu tinha uma casa. E eu compartilhava tudo isso. Inclusive, na época, eu lembro de ter feito um tour filmado pela casa, numa época em que não tinha o YouTube. O YouTube não era usado como rede social. Você conseguia subir uns vídeos pra usar de apoio, pra botar no blog, por exemplo. Então, eu já fazia o tour na minha casa antes de ser modinha, antes de... Não, tudo que você fez antes de ser modinha. Tinha ali um... Isso que você falou da geladeira, quando eu fui morar... Eu nunca morei sozinha, na verdade, exceto por um pequeno período que a Paty veio morar em São Paulo e eu fiquei morando sozinha em Ribeirão Preto. Mas a Paty era do Rio Preto, de Ribeirão? Não, a gente... É uma longa história, assim. A gente foi morar juntas em Ribeirão Preto. Tá. Ela morava em São Paulo, eu morava em Brasília. A gente namorou à distância 1 ano. E aí a gente foi juntas morar em Ribeirão Preto. A gente ficou lá 1 ano e meio. E não deu muito certo e tal. E aí teve uma hora que ela voltou pra São Paulo e eu fiquei lá pra terminar o ano da faculdade que eu tava fazendo. Mas aí quando a gente foi morar lá, eu lembro que você falou da geladeira. Eu lembro que teve um dia que eu tava sozinha lá. E aí eu peguei um bloco de queijo, assim. E eu pensei, esse queijo é o meu queijo. Ele é só meu. O jeito que eu deixar ele aqui... Assim. Porque quando eu tenho 2 irmãs e um irmão. Se você largou uma coisa na geladeira, ela não vai estar lá quando você voltar. E de repente não. É o contrário, você tem que comer, que senão ele vai estragar. Isso. E eu pensava muito isso, tipo, esse queijo é o meu queijo. Não é o queijo, é o meu queijo. É uma loucura. E aí você entra nesse novo universo, né? Que é tipo assim, cara, agora tem que comprar um sofá, tem que limpar essa casa inteira, né? Você começa a falar de novos assuntos, né? Ter um novo papo, olhar para novas coisas. Mas teve uma coisa muito legal, porque provavelmente isso também estava acontecendo com o seu público. Isso. Né? Ele tinha muita gente na mesma situação, né? E quem não tinha essa aspiração, e às vezes quem já tava na minha frente, voltou, porque eu tenho muito isso hoje, né? Por exemplo, quando eu fui mãe, teve gente que voltou. Agora que você é mãe, eu voltei a me identificar com o seu conteúdo, porque eu tinha, quando eu virei mãe, que você, né, a nossa cabeça é outro mundo. Eu tinha ido embora. Você já não falava a mesma língua que eu. Agora você fala a mesma língua que eu de novo, voltei aqui. Então, tem isso, né, de você falar com as pessoas de um... É engraçado, comigo foi engraçado, por exemplo, assim, quando você começou a postar muita coisa, assim, quando ele era um bebê ainda, pra mim ficou porque o meu filho não era mais um bebê. Então, era legal de ver e tal, mas não era, sabe, não era tão... Quero ver o que tá acontecendo. Isso. E aí depois foi voltando. Assim, ainda né? Porque ele... Quantos anos ele tem? Fê acabou de fazer 7. 7 aninhos. Você tem quanto? Ele vai fazer 19 agora. Ai, meu Deus! Agora que tá nessa fase, eu e a Paty, a gente tá meio empty nester, assim, a gente tá saudosa, assim, dessas coisas, sabe? A gente fica tratando ele igual um bebê, ele odeia. Mas aí é legal de ver as coisas, assim, que você tá passando agora e a gente lembra bastante de quando ele tinha essa idade. É legal. Pra mim, agora já é interessante ver, por exemplo, quem tem um filho um pouco mais velho, que eu já vendo o que tá vindo por aí, né? Quem já tem um filho pré-adolescente, eu já fico, essa é a encrenca da pré-adolescência que eu vou passar daqui a pouco. Você postou assim, né? Tipo, ele tá muito teimoso e tal, é uma fase. Eu falei, é uma fase, dura uns... O Eric melhorou agora, assim. Dura quanto? Pra sempre, você me respondeu. Não, você vê, ele tá com 19, tá passando. Tá passando, é uma fase. De 7 aos 19, é só uma fase. Mas de fato, passa. Você vai sentir saudade, isso eu posso te garantir. Mas muito do seu conteúdo, você fala bastante sobre isso, sobre a sua ligação com ele e tal. Mas muito do seu conteúdo, não é sobre isso, na verdade. Acho que até a maior parte, eu não sei. Eu gosto de ver, assim, pra mim é muito legal ver esse conteúdo, porque as pessoas com quem a gente se identifica em geral, assim, é sempre legal ver, não importa o que você tá fazendo. É verdade. Se você tá indo no mercado, se você tá preparando a festinha com o negócio do bolo e tal. É muito legal de ver. Você tem umas pessoas que são favoritas, né? Que você começa a acompanhar a vida, fazer parte da vida dela, né? Independente se ela pende mais a tô casando, tô tendo filho ou não. Eu gosto de você porque você sempre foi meio... Assim, quando você tem que ser durona, você é. Tipo, se você acha uma coisa chata, você fala na lata. Eu sou bem sincera. Você é muito sincera, né? Eu culpo o meu signo, né? Então, eu sou virginiana e tem muito do meu conteúdo e muito de quem se identifica comigo, às vezes é virginiana por isso, né? Eu sou virginiana também. Tem essa coisa de ser muito direta. Tenho as virginianjas que me seguem. Tem muito isso. A gente é muito sincera, muito prática. Eu tento dar uma segurada pra não virar grosseria, né? Porque às vezes eu perigo um pouco pra esse lado. Mas eu já vi você beirando. Já fui, né? O Daniel que pega minha mãozinha e fala, não responde. Segura esse forninho.
Mas é uma coisa, às vezes, de ser prática e direta. Então, assim, quando você respondeu a mesma coisa 10 vezes, você não responde mais. Você fala assim, você educa, você tenta educar a pessoa, né? Eu tenho isso, eu tenho uns conteúdos meio de tentar educar, então. Vocês querem saber novamente de onde é esse anel. Destaque anéis. Ó, o destaque aqui, eu dou mais trabalho pra mim ter que explicar onde tá o destaque anéis do que simplesmente dar resposta e a pessoa não aprender a usar os destaques. Ah, é mesmo? Essa é uma das coisas que... Essa é uma clássica. Essa é uma clássica. Que tem assim, gente que responde pra mim, você é grossa, para de seguir. Mas as pessoas já acostumaram. Eu acho maravilhoso. Tipo, gente, tá nos destaques. De que dia que você é? Dia Aniversário? 25. De setembro? Uhum. Não. Você fala umas coisas que eu penso também e eu fico tipo, gente, não é possível, procura no Google. Porque às vezes é uma coisa muito banal, né? Quando é tipo assim, eu achei uma coisa que ninguém acha, tá só num lugar. Aí mas às vezes é tipo, sei lá. Aí a mente, explicando a mente da virginiana. Às vezes é uma questão assim, até eu ver a pergunta que essa pessoa fez e eu procurar o link que ela quer, vai levar um dia, ela já tinha googlado. Então a gente não faz por mal procura. Não, é tipo assim, eu sei que vai ser melhor pra você. Você tá dando peixe, mas você tá ensinando a pescar também. Isso, é isso, eu tenho isso, Eu tenho um conteúdo que eu fiz uma vez, que eu tenho uma brincadeira com os seguidores, que direto eu posto conteúdo tomando café e tal, porque eu tenho muita dificuldade de dormir, coisa assim. E Você toma café e tem dificuldade de dormir? Não, assim, eu tenho muita dificuldade com dormir, acordar, coisa assim. Tá. Então, assim, eu vou dormir muito tarde, eu acordo muito tarde, aí eu acordo cedo, aí eu fico com sono. Então, assim, eu tô sempre falando sobre isso. E toda vez que eu posto conteúdo sobre café, vem alguém falando assim, mas você tá tomando café errado, o café bom é esse, coisa assim. E eu chamo esse seguidor carinhosamente de o chato do café. Porque, tipo, primeiro que eu não tenho esse paladar apurado, eu acho meio que tudo igual, assim. Eu acredito que esse seguidor, ele veja essa diferença e pra ele tomar um café gourmet e tal, seja muito mais prazeroso e tudo bem. Respeito completamente, mas pra mim é tudo igual. Assim, você não quer essa ajuda, né? Eu quero... Ajuda, cara, o Instagram pra mim é o lugar mais impressionante, como as pessoas são legais e elas te ajudam. Qualquer ajuda que eu pedir, a pessoa vai me dar uma recomendação. Verdade. Vai me ajudar. Então, quando eu não quero ajuda, tem uma história da minha unha, né? Eu acabei de ver que a unha dela tá tipo assim, com um brilho bonito, e a minha sem nada. A minha unha, só se esfolha, não cresce. Aí, se eu falar isso, ou se alguém vê a minha unha, vem, usa esse negócio, passa aquele... Eu já passei todos. Então, quando eu falo da unha, eu já falo assim, é o seguinte, não preciso de ajuda. Eu vou mostrar minha unha, eu vou falar de unha, mas não me dê recomendação. Porque as pessoas não têm uma ideia da quantidade de pessoas que escrevem pra gente, né? Aí, assim, eu já desisti, entendeu? Eu já não tenho mais esse sonho de ter uma unha longa e tal, mas as pessoas tentam ajudá-las, são bem intencionadas. Você já tentou usar? Tô brincando. Aí, ó, tá vendo? Eu vou falar de café com você, minha filha. Inclusive. Então, aí assim, eu acho, mas tudo bem, eu respeito, e aí sempre vem a pessoa falando, não, o café é certo, é coisa assim. E é uma brincadeira, eu faço piada, como eu te falei, as minhas piadas são longe demais. Aí, teve uma vez, eu tenho um quadro que eu faço no Instagram às vezes, que é fazendo café na casa dos outros. Eu tava hospedado na casa de uma amiga, ela tava dormindo ainda, eu queria tomar café, e eu podia ir no Google, e ela tinha só aquela cafeteirinha italiana, sabe? Tá, ela tinha aquela, ou uma que era tipo do Starbucks, assim, uma máquina de expresso cheia de botão. Outro nível de café. Eu não sabia operar nenhuma das duas coisas. Aí eu pensei, eu posso procurar um vídeo no YouTube de como faz isso, ou eu posso perguntar no Stories, que vai ser muito mais legal. Isso. E aí eu perguntei, e aí várias pessoas foram me ensinando, e eu fui tentando fazer, correndo o risco de explodir um negócio na casa dela, mas deu certo, foi legal. E aí eu passei, de vez em quando eu tô na casa de alguém, eu faço isso. Eu vou fazer o café, não me ensina, fazendo café na casa dos outros. Aí uma vez eu tava fazendo isso, e eu comecei a receber um monte de dicas de café, aí eu falei assim, eu vou dar as próprias dicas de café, mas todas as dicas são falsas. Não leve a sério. Eu tô inventando, é uma piada. Tá. E aí, eu fui olhando o que tinha na casa e fui inventando os maiores absurdos. Eu falei assim, você coloca gelo no filtro de café, porque ele vai comprimir as células do filtro e vai tornar não sei o quê. Só que você falou séria, né? Não, eu fui inventando várias coisas. Aí, coloca bicarbonato no café. Óbvio que eu não pus bicarbonato no café. No pó de café, você não pode pegar o pó com uma colher, porque o aço inox do pó da colher vai estragar. Eu fui inventando um monte de coisas. Eu inventei umas 10 regras. Tô com medo dessa história. Aí, passou um tempo, eu me empolguei, eu levei, sei lá, umas 2 horas fazendo isso. Tá. Ou seja, depois de um certo ponto, o primeiro story onde eu falava que era tudo saiu e os outros continuaram. E várias pessoas me mandavam um DM falando assim, nossa, adorei a dica, eu vou fazer também. Gente, não faz. Horrorizada. Não faz. Você não percebeu, é brincadeira, não é verdade. Eu tô, ironizando as pessoas que criam muita regra pra fazer café. E tem uma regra que é assim, você tem que colocar água rodando. Isso. Não é possível que faça diferença.
Eu já pensei em todas as probabilidades e possibilidades, calculei aqui, realmente não faz diferença. Não é possível que o formato que você põe a água muda. E as pessoas levam isso super a sério. Eu imagino. E aí eu criei um monte de outras coisas também. Enfim, tá nos meus highlights, se você quiser ver. Mas ainda bem que foi só aí, porque eu já imaginei que essa história iam cortar e iam levar pro Twitter, né? Porque aí lá viram morrer de chá. Vai ser, né? Não, isso nunca aconteceu. Tipo, pega só fora do contexto, sem você explicar que é brincadeira e levam lá pro Twitter, aí já pensou, né? Pois é, mas aí eu, de vez em quando eu faço. Eu já desisti, na verdade. Quando eu falo que eu tenho dificuldade de dormir, eu sempre recebo. Já tomou melatonina? Não, nunca ouvi falar. Meu anjo, nunca ouvi falar. Você já tentou, assim, tipo, meditar? Você já... A gente não resiste a dar essa dica. Você já tomou um chá? Não, mas tudo bem, é legal. É uma coisa carinhosa que as pessoas fazem. Antes eu respondi assim, já tomei. Agora eu só, tipo, dou um like, assim. Porque, tudo bem. Estamos velhas, cansadas. E tem outra coisa, assim, a gente sempre tem alguém começando a seguir a gente agora. A gente acha que a gente contou a história inteira, né? Isso. Mas não. Isso é uma coisa que às vezes eu falo, eu penso até assim em saúde mental, porque é o seguinte, quando a gente escrevia num blog, a gente tinha ali a história sendo contada com páginas, né? Começo, segunda página, terceira página, você podia voltar a consultar o conteúdo. Hoje, com essas redes sociais, que nem o Instagram, que você não tem um arquivo, tudo se perde ali. Cara, você começa a repetir as mesmas coisas várias vezes, você já perde noção do que você falou, que você não falou. A gente vai ser tudo maluca, a gente vai ser velhinha bem maluca. Porque a gente vai ficando meio perdida das ideias, assim, de tanto repetir as mesmas coisas sempre. Então, as pessoas que chegam novas, você tem essa preocupação, né? Tem que explicar de novo. Então, eu sou a Lia, sou virginiana, eu sou alta, minha canela aparece. Então, você começa a explicar de novo, você acaba ficando maluca. É verdade, é um pouco... Mas não adianta, as pessoas não pegam... Eu gosto muito de explicar isso pra marcas, assim, ó. Você pode contar uma história linda, que vai começar uma campanha, que começa no Instagram, e você vai trazer isso, vai criar um conteúdo, as pessoas dando seu produto e tal. Você tem que entender que as pessoas vão pegar esse conteúdo do meio. Isso. Então, cada pedacinho dele meio que tem que contar a história toda de novo. Tem gente que não vai ler, só vai ver a foto. Tem gente que vai ver o vídeo sem ouvir o áudio. Tem gente que só vai ouvir o áudio. Então, assim, você tem que... Tem gente que não vai ler o que tá escrito. Você tem que prever todo tipo de passagem de informação, né, hoje em dia. É verdade. Lia, a gente tava conversando antes, quando eu te chamei pra gravar e tal, e você tinha acabado de participar de um podcast onde você falou da sua perda gestacional. E foi super... Eu até te perguntei, será que a gente falar e tal. A gente também teve uma e ninguém quer falar desse assunto. Eu achei super, super altruísta da sua parte, assim, super corajoso ir lá e falar abertamente do assunto e com o objetivo especificamente de, tipo, permitir que outras pessoas falem, porque tipo, é tão doloroso e tal, que a gente nunca quer falar, né? Faz quanto tempo isso? Foi em dezembro do ano retrasado. 2021, né? E você, tipo, mostrou a sua gravidez durante muito tempo, assim, eu tava lá acompanhando. E foi muito longe, né? Isso. E me conta isso, me conta como é que foi. Bom, conta com as suas palavras. Tenho esse meu filho Fefe de 7 anos e há, quase 2 anos atrás, estava grávida novamente e eu tive uma perda gestacional tardia. Tava na metade, tava com 5 meses já. E é uma coisa que, assim, a gente tem tanta preocupação no começo, né? A gente sabe tanto das taxas de abortamento no começo, que quando a gente chega no 5º mês, tá garantido, né? A gente não considera todas as coisas que podem acontecer. E aí entra até essa história do tipo eu estou contando uma história de gravidez pra várias pessoas, né? Aí, de repente, eu perco o bebê, você já tem até essa preocupação do que esse público você vai contar? De milhares de pessoas, como vai ser isso, né? Então, eu tive essa perda, eu tava em casa num dia normal, minha gestação estava dentro dos conformes, né, saudável, e a minha bolsa rompeu muito antes do tempo. Então eu tava ali com 21 semanas. Daí fui pro hospital já sabendo do quanto isso era grave, isso era sério. E aí fui internada no hospital. A minha bebê ainda continuou com vida ali dentro da barriga, apesar de eu ter perdido a água, ter rompido a bolsa. Só que quando você tem uma bolsa rota e eu chama prolapso de cordão, o cordão começa a sair pelo canal, o hospital não mantém o bebê, meio que não faz questão nenhuma de manter, porque a prioridade é a saúde da mãe, é que a mãe viva. E isso, quando tem alguma coisa ali pra sair, é uma facilidade pra infecção. Enfim, eu já sabia que era um negócio muito tenso, mas um exemplo aqui, um pouco antes, o Whindersson Nunes tinha perdido um bebê exatamente assim, com a mesma idade gestacional. Então eu pensava, cara, se o Whindersson Nunes, com o dinheiro que ele tem, né,
o acesso aos especialistas que ele tem. Não conseguiu reverter isso, manter o bebê, então eu já tava muito sem esperança ali. E aí fiquei ali aquela semana dedicada, né, assim, quando você tem um caso de um rompimento de bolsa tão ali naquele momento que foi o meu, que foi 5 meses, você vê casos de mães que são mantidas no hospital por meses até a gestação ficar viável. Isso nos Estados Unidos, mas aqui a cartilha brasileira é que 21 semanas não é um tempo viável de ter um bebê, então a prioridade é realmente salvar a mãe. E aí fiquei lá no hospital. Foi, assim, essa situação muito traumatizante, muito triste, porque você, cada hora é atendido por um médico diferente, então você tem médicos que são, que tem coração, que são delicados, que tem tato, você tem médicos que não tem, que, né, falam coisas que são difíceis. E com uma semana de hospital, de internação, nada tinha sido feito para que o bebê, por exemplo, desenvolvesse o pulmão e para que ele ficasse na minha barriga. Não se faz nada. Eu só tava sendo mantida lá, deitada o dia inteiro. Eu entrei em trabalho de parto. Então eu fui pra minha primeira tentativa de parto com quem tava no hospital ali naquela madrugada. Forçaram, tentaram, não conseguiram fazer um parto. E na manhã seguinte, teve tanta manipulação que na manhã seguinte aí sim a bebê veio a óbito. Então, quando eu fui fazer todos aqueles controles de coraçãozinho batendo e tudo mais, ela já tava sem vida. E aí, como a desgraça é pouca é bobagem, vamos fazer outro parto. Agora o parto com um bebezinho sem vida. Então foram 2 tentativas de parto ali em sequência. E é parto mesmo, assim, uma sala de parto, com um anestesista, com deitada no negócio, com equipe e tal. E aí eu tive a minha bebê que já veio faleceu. E assim, foi engraçado, porque... Engraçado não, né? Mas se você for ateu, você vai ver sinais e você vai ficar muito acreditando em tudo. Porque tinha uma brincadeira do meu filho, que ele queria que o nome do bebê, do irmão dele, fosse Minion. É isso. E aí a gente descobriu que era uma menina e virou a Minnie. E essa piada ficou, assim, as seguidoras davam risada, era engraçada, era a Minnie. E aí, tipo assim, eu fui fazer o primeiro parto essa madrugada, me entra uma doutora com Crocs, com um monte de Minion no Crocs. Aí, e era Natal, não, era Natal, gente, o que eu passei vocês não estão entendendo. Era tipo, no Natal. Aí você olha pro relógio e fala, olha, meia-noite, vai acontecer a magia do Natal, vai dar um negócio ao Minion. E não teve magia nenhuma, infelizmente, foi o que foi. A gente, né, fez o parto da bebê já sem vida. Ela tava com 22 semanas. 22 semanas é o limite do que os médicos consideram um natimorto, um bebê. A minha briga lá era o seguinte, eu vou fazer esse parto, vocês vão pelo menos tentar colocar ele numa incubadora? Tinha essa briga, é um bebê muito, muito magrinho, um bebê que ele não tem equipamento, a gente não tá... Então eu quero ser transferida para outro hospital que tem essa preparação. Eu tinha, assim, eu tava muito racional nesse momento, porque eu tava resolvendo ali a treta, tentando arrumar um jeito de resolver. Ela já tinha perdido a vida, então nasceu sem vida. A gente eu queria muito ver a bebezinha, né, pegar no colo, então tive essa chance de pegar. É um bebê grande, é um bebê de, acho que 30 centímetros, magrinho, mas grande, todo formadinho. Então a gente ficou olhando ali, sabe, a unha da mamãe, coisas assim. Foi muito triste esse momento. E aí, depois disso, eu continuei no modo ali racional, né, de vamos resolver essa treta, que aí tem que comprar caixão. São coisas que a gente não se prepara, nem que a gente leia todos os livros de gestação, de maternidade. Eu fugi da sala que eu estava internada para ver o bebê a última vez, tudo mais, no caixãozinho já, tem que ver, cremação, etc. E aí, além de tudo, depois do parto, tem ainda curagem e curetagem, que é um procedimento horrível, né, que a gente tem que passar, que, enfim, eles têm que raspar ali, tirar qualquer possibilidade de que tenha sobrado ali de saco gestacional, de qualquer coisa que era da gestação. É um procedimento ruim, assim, muito ruim mesmo. E tudo bem, fiz isso. Aí voltei, fiquei mais um tempo internada, né. Voltei pra casa depois do Natal. Meu marido voltou pra casa, ele me deixou lá, voltou pra ficar com o Fefe no Natal, pra abrir presente, filmar vídeo pra mim e tal. Daí quando passou o Natal, voltei pra casa e falei, ok, vou passar o Réveillon em casa, pelo menos, né? Daí comecei a ter febre. Tinha ficado algum resquício, alguma coisa que me deu uma infecção. E eu voltei pra outro hospital. Fiquei internada mais um tempo, né? Então, passei o Réveillon também no hospital. E aí, depois disso tudo, eu fiquei ali um período meio que abandonei, nem me preocupei com o que tava rolando, internet, etc. Porque tava me recuperando mesmo, né? Você perde o chão, você perde o rumo. Você tem ali um momento é o momento da gestação, 22 semanas, que você já tem o nome da bebê, você já tem as roupinhas que ela vai usar. Eu cheguei em casa do hospital, chegou uma caixa que eu comprei dos Estados Unidos, de roupinha de bebê. Não deu pra abrir. Essa caixa eu fui abrir meses depois. Então, é tudo muito dolorido.
marido, né? Por trás ele é família, você não se preocupa, porque por trás a fofoca já tinha ido, já tava todo mundo sabendo, tava tudo certo. Mas aí eu tinha deixado um anúncio do tipo, rezem por mim, tô no hospital. Eu vi. E ficou por isso. Então tava todo mundo, né, nesse que aconteceu, cadê o bebê, etc. Eu tava fazendo acompanhamento diário da gravidez, contando coisa, mostrando coisa que eu comprei de enxoval, tudo mais. Ah, a gente tava lá. Estavam lá, as tias da Marina e do Fefe. E aí isso, aí você tem esse segundo momento, tem esse momento em que de repente eu sou a pessoa que ganho dinheiro na minha casa. Meu marido trabalha pra mim, né? Então eu precisava voltar eventualmente, precisava voltar a trabalhar, precisava voltar até pra me distrair um pouco, né? E aí eu não sei quantos meses foram, acho que foram uns 3 meses que eu fiquei meio fiquei apagada, e aí eu voltei. Você tem que voltar com um anúncio, né? Você tem que prestar contas. E é muito difícil, porque você fica imaginando o seguinte, a gente tava falando agora, né? As pessoas pegam a história pela metade. Então, o meu maior medo era que eu tivesse que contar a mesma história muitas vezes. Como a gente conta a mesma história pra tudo muitas vezes. Falei, cara, eu vou ficar aqui. Quando você vê um casal que termina na internet, as pessoas continuam perguntando, cadê o fulano? O fulano não tá aparecendo nas fotos, tá sumindo. Agora, imagina o pessoal ficar me perguntando, cadê a barriga? Ué, cadê o bebê? O bebê já nasceu? Às vezes acontece. Mas esse era o meu maior medo, o maior pânico de pensar em postar algum conteúdo sobre isso. Foi, tipo, era isso, era esse medo de ter que ficar explicando. E aí, tudo bem, eu voltei, eu fiz um anúncio contando que tinha perdido, que a gente tinha visto a bebê, e era isso. Conforme eu comecei a contar, que depois que eu contei isso, né, eu comecei a falar um pouco do processo de investigação. Funciona assim, você precisa ter tido 3 abortos consecutivos para você poder investigar o que aconteceu com você. Então, às vezes a mulher vai sofrer 3 vezes ali um pesadelo para poder ter uma ideia do que tá acontecendo. E eu comecei a contar um pouco desse processo. E aí chegou a ter mais algum outro? Não. Foi só esse episódio. E aí eu comecei a receber muita mensagem de um universo, mais uma vez, né? Mesmo quando você comprou a geladeira, comprou seu queijo ali, você entrou no universo da casa. O universo das mulheres que têm infertilidade, que têm perda gestacional, que perdem filho. E aí você de repente abre ali o olho, né, para essas famílias que até então você ignorava, não sabia, como não aconteceu perto de você nunca se interessou pelo assunto, nunca viu num filme, viu numa novela, mas era tudo novelesco, tudo. E aí eu comecei a receber assim uma enxurrada de pessoas compartilhando dores, compartilhando problemas, e foi legal, porque mais uma vez o legal usado num momento errado, né? Mas porque o meu sentimento era, cara, quem que olhou pra mim lá de cima e apontou o dedo e falou, você vai perder, não vai ter, não merece, né? A gente fica com essa dor. E aí eu vi e falei, não, pera, olha quanta gente que perdeu um bebê, quantas famílias e que nunca falaram disso de repente, né? Que engoliram esse choro, essa dor. E agora você tá sabendo, então pera, não sou eu que sou a maldita, você vai... Não, tá acontecendo com mais pessoas. Então é um momento que dá um certo alívio, assim, porque a gente começa, né, a conversar a respeito, entender que acontece mesmo, que isso é uma coisa que a gente esconde, as pessoas não falam sobre isso, né? Elas não dividem essa dor. A gente é uma dessas famílias, assim, eu e a Paty, a gente teve 2 perdas, na verdade. A primeira foi bem no comecinho. Na verdade, o que aconteceu foi, quando o Eric nasceu, não teve nenhum problema. E foi meio assim, quando a gente decidiu que a gente ia tentar, foi de primeira. Então, e não teve nenhum problema, e a gente meio que achou que tá. Fácil. Vai ser assim, vai ser sempre assim. Não é fácil, mas ok, né? E aí, quando um dos nossos maiores arrependimentos, assim, foi não ter outro logo depois. Porque na época a gente era muito sem grana e a gente a gente tinha muito medo, assim, tipo, putz, a gente não vai dar conta, né? A gente mal dá conta de cuidar de um. E depois, anos mais tarde, a gente pensou, poxa, dava pra fazer, a gente devia ter feito, sabe? Inclusive teria sido mais fácil cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo do que cuidar de uma criança e um bebê, sabe? Toda vez que alguém me pede uma dica assim, tipo, a gente tá grávida, o que a gente... você tem uma dica? Eu falo essa assim, já faz outro logo na sequência. A sua dor é essa? E aí, depois de um tempo, a gente falou assim, não, e o Eric era grandinho já, e a gente pensou, acho que ele tinha mais de 7 anos já, e a gente pensou, não, vamos tentar de novo, tá? A gente tentou durante um bom tempo, e aí a gente ficou grávida, né? E aí a gente contou pra todo mundo, né? A gente contou pra todo mundo e pro Eric, que tinha 7 aninhos, ele ficou super empolgado e tal, e logo depois a gente perdeu. Mas foi muito no comecinho ainda, foi naquela fase que, tipo, a recomendação é não contar, e a gente ainda assim contou, porque a gente achava que, tipo, não, com a gente isso não vai acontecer, né? E aí a gente contou pra todo mundo e tal, e pra todo mundo eu tive que
explicar, né? Ó, não vai acontecer mais e tal. E o Eric ficou meio, sabe? Ele era muito pequeno, ele não entendeu muito bem, assim, tipo, poxa, como assim não vai ter mais, sabe? E aí a gente continuou tentando, e aí 1 ano depois a gente conseguiu de novo. E na verdade, assim, a gente continuou não se prevenindo, mas 1 ano depois a Paty ficou grávida de novo. E aí ela veio me contar, eu fiquei até assim, surpresa, sabe? Tipo, ué, mas tipo, agora aconteceu, assim, foi fácil, assim. E aí a gente decidiu que, tipo, ó, não vamos contar pra ninguém, porque pode ser que não vá muito longe e tal. E aí a gente fez isso, a gente combinou, assim, que eu podia contar pra um amigo, e ela também podia contar pra um amigo. E na época eu contei pro Dave, pro Azaghal, porque a gente tava fazendo um job até no dia. Foi no dia que a gente gravou o job da Fórmula 1, que as pessoas que conhecem vão saber. A gente foi levando e tal, só a gente, em segredo, tava sendo legal. E a gente tinha marcado, a gente ia fazer uma viagem pros Estados Unidos, porque a gente ia passar o Natal lá na casa de uma amiga nossa. E o nosso plano era contar pro Eric e pra Fernanda, que é a priminha dele, e a filha dessa amiga, que a gente ia ter, e aí ia ser possível, né? Já contar, já ia ter passado a fase de não contar. E a gente ia comprar coisa lá e tal, a gente tava super empolgado. E a gente ia viajar, assim, tipo, no sábado, e na quinta-feira a gente foi fazer ultrassom. E a gente já sabia o sexo do bebê, que ia ser um menino. E aí a gente foi lá fazer o ultrassom, e a gente tava super animado, assim, super de bom humor e tal. E era pra ser, tipo, um ultrassom que é mais... Porque, assim, o primeiro ultrassom que você faz é só pra ver se tem alguma coisa lá dentro. Isso. Esse ia ser um que você, tipo, mede tudo e já vê um monte de coisa e tal. Deve E ser aí, um morfológico já, que é o primeiro importante, a partir dele que você conta pras pessoas, porque Pois passaram é. 3 meses. Era isso aí, era exatamente. A gente tava esperando essa consulta pra contar pras pessoas. E a gente chegou lá, e aí, quando ela começou a fazer o ultrassom, ela deu pra ver, assim, que ela tava, tipo, alguma coisa não tava certa. Aí ela só olhou pra gente e falou assim, gente, parou. E era isso, né? Ela tava falando que o coração dele tinha parado. E foi muito triste, assim, porque tudo que a gente pensou foi... Primeiro teve uma sensação assim de, que bom que a gente não contou pra ninguém. E é o que você falou, é horrível você pensar que bom qualquer coisa nessa hora. E aí a gente entrou num modo de, põe a roupa, sabe, o que a gente tem que fazer, sabe? Igual você falou, assim, um modo, vamos resolver o que tem que resolver. Isso. Segura essa dor. Aí ela falou assim, você pode, ou a gente pode agendar é o que você falou, assim, é tipo um parto mesmo tão novinho, assim, é tipo um parto, assim, você tem que agendar, ir lá e fazer sair tudo que tem lá dentro. E ela falou assim, ou você pode esperar sair naturalmente. Que também é, assim, um negócio assustador, né? Nossa. É... Pra quem tá gestando especialmente, porque você fica imaginando que vai cair de você a qualquer momento. É um negócio horrível. É bem horrível. Porque foi isso que aconteceu. A gente assimilou tudo que ela falou e saiu do consultório e começou a chorar. Né? A gente tava ali desabando de chorar. Foi aí que, tipo, ok, a gente pode chorar. E a gente começou a chorar e tal. E teve umas coisas mágicas, assim, também. A gente tava no hospital, a gente tava no Einstein, e tava, tipo, a gente tava péssima, né? A gente tava... E aí a gente tava esperando o elevador, a porta do elevador abre, e é o irmão da Paty dentro do elevador, por total coincidência. E ela tem muita ligação. Nem sabia ainda. Nem sabia, não sabia nada. Então ele abriu a porta e viu a gente chorando. E ele, gente, o que aconteceu? E aí ela contou pra ele e tal, e foi a melhor coisa que ele tava lá na hora, porque ela é muito ligada a ele acabou ajudando, né, um pouco a superar, assim, o momento. Mas o pior é que a gente manteve a viagem, porque a gente não queria decepcionar as crianças e tal. A gente manteve a viagem, a gente foi para os Estados Unidos. E aí depois teve a noite de Natal, tá? No dia seguinte, você falou que foi no Natal, né? No dia seguinte, a Paty começou a sentir muita dor. E aí ela falou assim, eu tô com muita dor e tal. E aí a gente ficou lá tentando gerenciar essa dor. Aí eu fiquei tentando falar com a médica, e era tipo dia 25 de dezembro, ninguém atendia. E aí, em algum momento, a médica me respondeu assim no WhatsApp, falou assim, entra no chuveiro. Aí ela entrou no chuveiro e começou a tomar banho quente, eu tava lá com ela. E foi isso, ela começou a ter... A expelir mesmo, expulsar. Ela começou a expulsar, que é, assim, é a experiência que a gente vê em filme de parto, assim, né? Você vê, é igual um parto, né? E a gente tava sozinha, eu e ela, no banheiro da casa da nossa amiga, sabe? E as crianças na sala, a gente não queria acordar as crianças. E eu tava, tipo, eu com a médica no WhatsApp, assim, eu já xingando, né? Tipo, o que eu faço, pelo amor de Deus e tal. E eu tenho um problema de rim, eu sempre ando com remédio forte, assim, por causa de rim. Eu falei, eu tenho Tramal, eu tenho Vicodin, eu posso dar isso pra ela? Ela falou, pode dar. E aí... Porque ela tava tendo algum tipo de contração mesmo ali, né? Ela teve toda a experiência. Ela teve a contração e ela teve... ela ficou tendo, tipo, sabe? Foi igual a gente vê parto em filme, com a diferença que a gente sabe que não vai ter um bebê. E foi muito traumatizante, assim, essa experiência, assim. Foi muito... Só eu e ela, sozinha, com a médica no WhatsApp. E eu meio que, tipo, sabe? Meio que obrigando a médica a participar disso, que ela não tava afim.
E eu tava brava, assim, tipo, por que você não falou que ia ser assim? Exato. Porque quando a gente perguntou assim, como é que vai ser? Ela falou assim, não, vai sair, tipo, sai, assim, como Melhor se fosse... assustar na consulta, né, do que... Ela falou que ia sair como se fosse uma menstruação, assim, Tá. e tal. E não foi um parto, assim. Foi muito traumatizante, assim, E levou muito tempo pra acabar. A gente ficou umas 2, 3 horas ali, com ela tendo contração, com coisas saindo e sangrando, e muito, muito medo. E isso quebrou a gente, assim... Desse dia em diante a gente falou assim, não vamos tentar mais, não vamos fazer mais, porque a sensação era de que nunca vai dar certo, e foi muito tenso. Marcou assim, mesmo. E tudo que a gente pensava, ainda bem que a gente não contou pra ninguém. E depois vocês contaram isso para as pessoas, para alguém, para os mais próximos, parentes, como que foi? A gente nunca contou pra ninguém, tô contando pra você agora. Eu contei pro Dave, na época. Ela contou pra essa amiga nossa que a gente tava na casa dela. E foi isso, assim, a gente não contou pra ninguém. Porque a gente tinha muito... isso, assim, era tão dolorido contar. E por isso que foi bem importante, assim, ver a sua experiência, assim, fez total diferença. Eu queria te agradecer disso. Porque eu sei que deve ter sido bem dolorido pra você fazer. E mesmo tendo sido muitos anos depois, assim, tipo, poder ver, assim, o que você fez fez total diferença pra mim. Eu imagino que deva ter feito pra um monte de gente também. Bom. E é o que você falou, né? Uma coisa que acontece, a gente tem que poder falar sobre isso, ter conteúdo sobre isso. Não tem uma explicação, né? Não dá pra procurar um motivo. É natural, só que a gente é um desses assuntos que a sociedade não aceita muito bem, não fala a respeito. E é ruim, porque aí, assim, a gente toma muito pro nosso pessoal essa dor, né? Muito eu fui incapaz de ter um bebê, a gente foi incapaz de ter essa gravidez, de manter essa gravidez. É muito pesado pra você manter um negócio desse, né? Quando na verdade não, cara. Milhões de complicações diferentes podem acontecer numa gravidez. E em todo esse processo de parentalidade. Quando a gente ouve outras histórias, a gente divide essa dor, assim. Acho que a gente carrega o peso, fica mais leve, a gente divide o peso. Faz parte. Ainda você falou outra coisa, né? Você falou também, né? De contar pro filho mais velho, né? Que você vai ter um irmão e tudo mais. Isso também, cara. Meu filho agora faz terapia, porque ele desenvolveu vários... não são manias, nem toques, tem outro nome. Mas ele começou a piscar muito, aí começou a morder a roupa, a morder a mão. Ele começou, cada hora ele faz uma coisa diferente. Então a gente presumiu que foi dessa loucura que foi essa semana, né? Dele, imagina pra uma criança de 6 anos, entender que bebês podem morrer. Ler eles que são tão especiais, tão jovens, tão cheios de vida. Chegar a essa consciência de que não, que coisas ruins podem acontecer com bebezinhos também, podem perder, e ficar longe da mãe. Eu fiquei, semanas fora no hospital, o pai também ficou comigo. Então, é muito dolorido pra todo mundo que passa por isso. Mas foi muito legal, assim, você ter contado. Você ficou preocupada você se arrependeu, assim, de ter compartilhado e tal? Não me arrependi, não tinha como, né? Só se eu virasse dentista, mudasse profissão. Acho que eu contei, foi de uma forma que as pessoas entenderam e elas sabem onde procurar. Assim, você se arrependeu de ter contado antes, assim, que você tava grávida? Mas não tinha. Olha, não sabe por quê? A minha experiência de primeira gravidez, o Fernando, eu esperei esses 3 meses. Eu não contei nem pros meus pais. Meus pais são fofoqueiros. Aí eu não contei pra ninguém. Então, assim, foi horrível, porque eu segurei um peso absurdo. A minha irmã ia na minha casa pra jantar comigo, não podia tomar vinho. Não tô afim. Eu ia vestir uma roupa, não servia. Que estranho, não tá servindo. Eu fiz um papel, né? Eu sou muito sincera, eu fiz um papel por 3 meses que a minha mãe ligava, oi, tudo bem? E eu tava assim, ó, morrendo no sofá, porque eu passei muito mal, enjoada. Não, tudo ótimo, mãe. Então, e nessa gravidez eu esperei também os primeiros meses, viu? Apesar de tudo, só contei pra família, dessa vez eu aliviei um pouco. Mas assim, não tem regra. Você contar, não contar. Aí nessa gravidez com 5 meses, você já contou, você já tá com barriga. Você, né, já tava ali fazendo uma parceria, publicidade relacionada à gravidez e tudo mais. Então, não tinha como. E aí, vem uma loucura que foi. Toda a minha carreira, que são, 22 anos, eu nunca estive em tantos portais, em tantos sites, quando eu tive a perda gestacional. Tipo assim, ninguém anunciou que a blogueira engravidou, mas quando eu perdi, a minha cara tava na Caras, na Veja, no IG, no UOL, todos os lugares possíveis tinham falando a minha história. Da perda gestacional tardia, minha cara chorando, que foi uma foto que eu postei quando a gente contou e tudo mais. É uma loucura, né? Como as pessoas consomem essa tragédia, essa coisa. Então, não sei, sabe? Se de repente, se a gente falasse mais disso, naturalizasse um pouco, né? Que coisas assim acontecem, que doem muito, que desestabilizam, não fosse uma coisa tão... né? Mas é isso, eu nunca tive tanto holofote pra um assunto, pra uma coisa, quanto eu tava nesse hospital passando por isso. E você acha que foi
ter a comunidade, assim, ter as tias ali junto, isso foi legal, assim, eu imagino que sim, né? Foi uma força. Continua sendo, especialmente quem já passou por isso, como você. Porque a gente ouve as outras histórias e a gente se sente, assim, parte da mesma família, assim, mesmo sofrimento, a gente divide essa dor. Ajudou muito. Pra gente também, como eu te falei, a gente aprendeu bastante e tal. Em 2020, a Paty teve um câncer, né? Que ela tá bem já, ela tá curada, tá tudo bem. Mas, e a gente também não contou nada. E eu acho que ter visto isso também me fez rever toda essa história, sabe? Tipo, ó, a gente tem essa comunidade que é tão legal e que dá tanto apoio, dá tanto suporte pra gente em tantas coisas. A gente contar e compartilhar também a dor, às vezes pode ser melhor, né? Pode ser mais fácil. Foi uma coisa que a gente aprendeu com você. Acho que você ajuda quem tá passando por isso, né? Que tá de repente se sentindo, né? Fora, o único sofrido, ser sofrido ali do seu ambiente e tudo mais. Eu acho que tem debate. Aí você entra, né? Aí eu comecei a fazer investigação pra descobrir o que podia ter acontecido. Na verdade, assim, tem até uma certa culpa que eu carrego, que é, enquanto não aconteceu comigo, era invisível esse assunto pra mim. E era invisível mesmo, tipo, nunca ninguém conversou comigo, nunca entrei nesse assunto, né? Não vou perguntar isso pra ninguém. Não. E aí, a partir do momento que acontece com você, tipo, é muita gente passando por isso, muita. E aí, comecei a fazer investigação, então, todo mundo queria saber, eu já passei por isso, né? O que você tá fazendo aqui mesmo? As pessoas queriam saber essa história, porque elas tinham passado por isso e talvez não tivessem chegado ali, ou já estavam um passo adiante, já tinham passado por isso. Hoje eu ainda recebo relatos do tipo, perdi também, agora eu tô grávida agora, nasceu meu bebê. Então elas contam as histórias felizes também no final, que não me dói. É bonito, você sabe de onde a pessoa, do poço, né, poço que ela caiu, ela tá levantando. Mas é isso, eu acho que ajuda esse compartilhamento de dor num mundo que a gente fala só das coisas boas, só mostra quando a gente tá linda, com os filtros e tal. Eu acho que esse compartilhamento de dor, ele é muito genuíno, muito... foi bem importante pra gente. Vamos falar de planos pro futuro, pra gente terminar esse programa numa... Melhorar a vibe, né? Choramos, agora vamos voltar a sorrir aqui. Me conta, quais são, o que você está planejando de conteúdo pro futuro, como estão sendo as coisas? Eu tenho um podcast pra sair. É mesmo? Que legal! Eu tô tentando, né, a gente nesse mundo você tem que produzir tanta coisa pra tanta rede social. Tem uma amiga muito querida, muito amada minha, que ela tem estúdio e que ela tem, ela é jornalista, ela é legal, ela é uma amiga legal. A gente sentada no sofá aqui conversando, quando eu sento com ela é isso. Que legal. E ela queria já gravar esse podcast comigo, eu tava meio que não era hora, agora eu falei, vamos. Então a gente já estruturou tudo. A gente quer falar da vida, assim, dessa faixa etária de mulher que a gente tá mesmo, né? Uau, eu tô com 39, ela já tá com 40, então por aí a gente vai falar um pouco, vai bater papo, assim, de amigas, falar de vida, carreira, casamento, filhos, etc. Que legal. Vocês vão estar entrevistando pessoas? Por enquanto não, é só nosso, só eu e ela. Porque você vai ser uma ótima entrevistadora, eu não vejo a hora disso acontecer. Então agora com esse conselho, com esse insight, eu vou ter que inventar isso. Nossa, você vai ser muito boa entrevistadora. Que legal, me conta mais, quando vai sair? É isso, a previsão é que... Tem nome? Tem nome. Chama Essa Tal Maturidade. E tá pra sair, assim, a gente vai gravar provavelmente em setembro, outubro e já lançar. Estamos estruturando tudo, tem uma equipe. Talvez saia mais ou menos na mesma época desse programa. Pode ser, aí eu menciono lá que eu tô saindo aqui. Vai dar tempo. Que legal, não vejo a hora. É isso, essa é a novidade. E vai ser legal porque vai ser mais uma vez você, como eu te falei, assim, você é uma das poucas criadoras de conteúdo que as pessoas falam assim, se reinventou. Não é que você se reinventou, você evoluiu e dá pra ver que tipo, isso é mais uma evolução, não no sentido de ficar melhor, não é isso, sim, no sentido de, tipo, crescer, de andar, de mudar de caminhos, de continuar andando, de continuar acelerando. Acho que vem aí um papo mais maduro e tal, vai ser legal, tem essa evolução mesmo. Vai ser muito legal, não vejo a hora de acontecer. Obrigada por você ter vindo, foi muito, muito emocionante, eu sou super fã, você sabe disso, eu vivo te falando isso, e foi uma honra finalmente ter você aqui. É isso, quem quiser saber de tudo isso que eu falo, tem moda, viagem, beleza, filho, perda gestacional também faz parte do pacote, e segue nas redes sociais, Lia Camargo. Eu sou fã. Tchau. Parasol.